Meus irmãos, vamos então, como está em nosso boletim, o texto da pregação nesta manhã do Dia do Senhor. Nós voltamos então, depois de algum tempo, irmãos, ao Evangelho de João, capítulo de número 17, para lermos do versículo 12 ao versículo 16. Irmãos, da última vez que nós estivemos nesse texto, do Evangelho de João, capítulo 17, de 12 a 16, nós andamos em parte dele. Nós fomos até o versículo de número 12. Na verdade, nós fomos e vimos apenas o versículo 12. Hoje, nós pretendemos, com a graça de Deus, caminharmos do 13 até o 16. Então, nós voltamos a esse texto para a segunda parte desse sermão, que nele se baseia. Farei a leitura, então, irmãos. Os irmãos acompanhem atentamente a palavra do Senhor em oração também, para que Deus nos fale enquanto a sua palavra é lida e nos abençoe enquanto ela será pregada. Eu vou ler do versículo 12, então, até o versículo 16. Jesus continua a sua oração sacerdotal, a sua oração que ele faz ao Pai, por ele mesmo e por seus discípulos e por sua igreja, dizendo assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmãos, nós oramos, pedindo a Deus que nos abençoe na pregação da palavra, e nós então vamos passar aqui a mesma, recapitulando, irmãos, o que vimos no último sermão do Evangelho de João, nesse texto, no versículo 12 propriamente. Nós temos visto, irmãos, esta oração do grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 17 do Evangelho de João. Nós sabemos que, recapitulando e lembrando, nós sabemos que Jesus, Cristina, Júlia, Endrica, está naqueles últimos momentos. Ele está naquela quinta-feira à noite. E a sexta-feira, onde ele oferecerá a sua vida pelos seus, está próxima. São horas que contam. E ele então, depois de ter dito muitas coisas abençoadoras aos seus discípulos naquela noite, aqueles que estavam com ele, com exceção de Judas, o traidor, ele agora ora a Deus, seu Pai e nosso Pai, para que Deus abençoe os seus discípulos que com ele estavam. Nessa oração, nós podemos dividir essa oração sacerdotal em 3 partes. Na primeira parte, que nós já passamos por ela, Jesus ora, Ana Japô, por ele, para que ele glorifique ao Pai por meio do seu sacrifício. Então ele primeiro vai orar por ele. Isso está do versículo de número 1 até o versículo de número 5. Ele pede ao Pai que o glorifique, para que o Filho, tendo feito a vontade do Pai, glorifique o Pai que está no céu. Depois do versículo de número 6, até o versículo que ainda nós veremos, até o versículo 19, Jesus ora por seus discípulos que estavam com ele naquela noite. Ele faz a oração específica, essa é a segunda parte da oração, do versículo 6 até o versículo de número 19, em que ele ora por aqueles discípulos que estavam com ele, que seriam seus enviados ao mundo. Okay? E por fim, do versículo 20 até o final, versículo 26, ele oraria por nós, por aqueles que ainda não haviam crido nele, mas viriam a crer, que somos nós. Então, alguns teólogos dizem aqui acertadamente que ele está orando pela igreja, nesses últimos versículos da sua oração sacerdotal. Então, Jesus ora, primeiro, para que ele glorifique a Deus Pai. A primeira coisa mais importante é a glória de Deus. Então, ele vai orar pela glória de Deus, para que naquilo que ele fizer, que está para fazer, que ele vai morrer pelos seus, Deus, o Pai, seja glorificado. Depois ele ora pelos discípulos que estavam com ele ali imediatamente junto dele, que seriam seus enviados ao mundo. E por fim ele ora por todos aqueles, como nós, que viessem a crer em seu nome. Este é o resumo
desta oração. Nós já passamos pela primeira parte, em que Jesus ora por ele, para que ele glorifique ao seu Pai, por meio da sua obra de redenção. E nós começamos a ver a segunda parte, em que Jesus ora pelos seus discípulos que estavam com ele naquele momento. Ele faria, irmãos, dois pedidos ao Pai por esses discípulos que estavam com ele naquele momento. O primeiro pedido é que o Pai os, de fato, guarde, embora não os tires do mundo, que os guardasse do mal. Esse é o primeiro pedido. Pai, não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Esse é o primeiro pedido de Jesus pelos discípulos que estavam com ele. O segundo pedido para esses discípulos que estavam com ele é que eles fossem santificados na verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Então são dois pedidos que Jesus faz ao Pai pelos discípulos que estavam com ele naquela noite. Que não os tirasse do mundo, mas que os guardasse do maligno. Esse é o primeiro. E o segundo é que os santificasse na verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Hoje nós veremos, aqui na continuação do nosso texto, o primeiro pedido que Jesus faz aos discípulos que estavam com ele. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, ou que os guardes do mal. Mas vamos recapitular aqui, versículo 12. Olha aí o que Jesus diz. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegia-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Veja, meus irmãos, Jesus está preparando para deixar o mundo. Por meio da sua morte e ressurreição, ele vai ascender aos céus, vai assentar à destra de Deus e será feito Rei e Senhor de tudo e de todos. Por isso ele diz, quando eu estava com eles, agora eu estou para deixá-los. Mas enquanto eu estive com eles, eu os guardei no teu nome, que me deste, e protegia-os. E nenhum deles, como se vê, se perdeu, exceto um, que nunca foi meu. Nunca foi um filho de Deus, mas um filho da perdição. E nós vimos, irmãos Rose, querida, Heloísa, presbítero Marcelo, querido Maicon, amado presbítero, e Eridinai, nós vimos, na última vez que estivemos diante desse texto, que apesar de Judas fazer parte do grupo apostólico, do colégio apostólico, ele nunca pertenceu ao Senhor Jesus Cristo. E isso é aterrorizante, não? Deveria ser. Ele falava como um discípulo. Ele se comportava como um discípulo. Mas por fim ele se revelou o que ele era. Ele era um filho do diabo, como Jesus diz lá em João 8. Ele era um filho da perdição. Aliás, ele recebe o mesmo título do anticristo, que Paulo dá ao anticristo em uma de suas cartas aos Tessalonicenses. O filho da perdição. Irmãos, isso é assustador. Deveria ser para cada um de nós e deveria nos levar a sondar nossos corações, como nós vimos anteriormente. Será que você se parece com um crente? Eu e você falamos como um crente, mas nós não somos, estamos apenas fingindo. No domingo, fazemos as coisas que crentes fazem, mas no restante da semana, nós somos quem verdadeiramente somos. Que destino terrível será o daqueles que, fazendo parte do povo de Deus visivelmente, nunca pertenceram a Jesus Cristo. E ninguém se engane, que cada um de nós sonde o coração. Jesus, ele não perdeu Judas por falta de poder dele, por falta de competência. Jesus não amou Judas e por fim Judas se foi, e Jesus então, como que um lamento de um coitado que não pôde salvar, aquele que queria salvar agora o faz de forma alguma. O que aconteceu com Judas foi para que se cumprisse as Escrituras. Jesus mesmo diz aqui. A nenhum deles perdi, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a profecia. Para que se cumprisse as Escrituras. Aquele que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus não perde nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Judas era um perdido porque Deus nunca havia dado ele ao Filho. Por isso ele se perdeu. Daí, irmãos, pessoas que frequentam a igreja e depois abandonam a fé, definitivamente abandonam a fé e nunca mais retornam, eles nunca foram do Senhor. Se são do Senhor,
retornarão. Você pode ter um parente que está longe da fé. E você ainda não sabe, e não tem como você saber, se ele é de fato um crente verdadeiro ou não. Mas uma coisa a Bíblia nos promete: que se ele for um filho de Deus verdadeiramente, ele retornará. Deus o trará novamente. Mas se ele não for, ele jamais retornará. Isso é uma verdade que deve nos fortalecer e nos consolar quando nós enfrentamos situações onde pessoas abandonam a igreja. Devemos orar por aqueles que abandonam a igreja, para que, se forem mesmo escolhidos de Cristo, o bom pastor os traga, como aquela ovelha perdida, como aquele filho pródigo, novamente ao seu rebanho. Devemos orar e esperar no Senhor a sua vontade. Mas Jesus não perde a nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Se perderam, é porque nunca foram de Jesus. Agora vamos caminhar. Vamos ao versículo de número 13. Jesus continua agora, caminhando para a sua primeira petição ao Pai pelos seus discípulos, dizendo o seguinte. Ele diz aí, no versículo de número 13, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Irmãos, Jesus está consciente da sua partida. Mas agora vou para junto de ti. A morte de Jesus não pegou de surpresa. Jesus não é um mártir falso que covardemente tentou escapar da morte, mas não pôde. Ele está entregando a sua vida. Lembram-se de João, no capítulo 10, daquela palavra maravilhosa de Jesus, que ele diz assim: eu dou a minha vida, voluntariamente a dou, ninguém pode tirar de mim mesmo, eu dou e tenho poder para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ninguém tirou a vida de Jesus antes dele mesmo a entregar. Ele está consciente da sua partida. Agora vou para junto de ti, diz ele no versículo 13. E isto falo no mundo. O que ele está dizendo que fala no mundo? Todas as palavras que estão contidas desde o início do capítulo 14 até esta oração no capítulo 17. Tudo isso que ele tem falado no mundo aos seus discípulos é para que eles tenham a sua alegria completa em si mesmos. Jesus, meus irmãos, nesse discurso que vai do capítulo 14 até o 17, onde estamos, ele fala que ele protege os discípulos, ele enviará o seu Espírito Santo aos discípulos, ele os guardará. Os discípulos são amados do Pai, são amados por ele. Ele fala coisas maravilhosas aos seus discípulos. Para o quê? Com que objetivo? Para que os discípulos tenham a alegria dele completa. Para que nós vivamos em alegria, apesar dos pesares. Sua alegria é Cristo, meu irmão? Eu e você temos alegria nas coisas que dizem respeito a Jesus? Essas verdades preciosas, essas bênçãos celestiais enchem o seu e o meu coração? Que Jesus nos guarda, nos protege, nos santifica, nos consola, nos ensina, nos dirige. Essas coisas enchem o seu coração de alegria. Irmãos, deixe eles falar, irmãos. Como nós falhamos, e eu me incluo nisso. Como nós falhamos, irmãos, em ter alegria nas coisas de Jesus. Nós pensamos muito pouco nestas coisas. Durante a semana, nossa alegria está em outra direção, está em outras coisas, mas não nas verdades celestiais, não nas bênçãos de Cristo. Faça um autoexame, veja se não é isso. Como nós estamos distantes de termos a alegria de Cristo completa em nós mesmos, ser Ele a nossa alegria. Mas há uma maneira de ter a alegria dele completa em nós mesmos. Quanto mais você ouve as coisas dele, quanto mais você as lê na sua palavra, quanto mais você tem comunhão com ele em oração, pedindo para que ele te encha desta palavra bendita, mais alegria você terá nele. Esse é o segredo da alegria, da bem-aventurança, da felicidade, que excede todo o entendimento. Conhecer as coisas de Cristo.
meditar nas coisas de Cristo. Todo dia. Levá-las na memória. Trazê-las à mesma. E a nossa alegria será completa. Cristo te deu do seu Espírito. Cristo te guarda em seu poder. Jesus intercede por ti junto ao seu Pai e teu Pai. O Pai ouve a oração que o Filho faz a favor de você. O Pai te guarda e te abençoa pela oração que o Filho faz por você. Essas coisas não deveriam ser os motivos da nossa plena alegria? Vamos continuar, versículo 14. Jesus ainda dizendo e falando aos seus discípulos diz: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmãos, Jesus diz: eu lhes tenho dado a tua palavra. Jesus tem anunciado a palavra que vem do Pai aos seus discípulos. E o que os discípulos têm feito? Eles receberam essa palavra, eles creram nessa palavra. Olha o verso de número 6, ainda desse capítulo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Veja, esse versículo 6 completa o versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o versículo 6, Jesus diz: eles têm recebido a tua palavra. Meu irmão, se você é um discípulo de Cristo, você não só recebe a palavra, como nesta manhã de domingo. Você guarda a palavra. E guardar a palavra é viver segundo ela. O que acontece conosco, irmãos, muitas vezes? O que acontece com pessoas que nós conhecemos que são maduras espiritualmente, mas diante de um contexto, de um desafio, de uma proposta, parecem desligar a chave no que diz respeito à vontade de Deus? O que acontece conosco, irmãos? Nós ouvimos domingo após domingo, aqueles que podem estar aqui durante as reuniões semanais, da palavra de Deus, mas o que acontece conosco? Nós muitas vezes não guardamos, nós recebemos e não guardamos. Não nos guiamos, Arthur, André, Alana, Leandro, segundo a palavra que recebemos. Que Deus nos faça verdadeiros discípulos, que tendo recebido do que é de Cristo, vivamos segundo o que recebemos. Vivamos segundo o que recebemos. Vivamos segundo o que recebemos. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o versículo 6 diz: e eles a receberam. E o que aconteceu? Márcio, Silvia, Esther, o mundo os odiou. Por que o mundo os odiou? Irmãos, porque eles não são do mundo de Jesus, como eu também não sou. Irmãos, o fato de Jesus dizer que os que creem em seu nome, os seus discípulos não são do mundo, não significa que ontologicamente os discípulos são de outro lugar. Não quer dizer que nós não somos desse mundo, no que diz respeito a não pertencemos à natureza deste mundo, ou seja, nós nascemos aqui, nós somos aqui, diferentemente de Cristo. Débora, Helena, que veio do alto, ele não é deste mundo, ele entrou nesse mundo, mas ele não é deste mundo. Nós somos desse mundo, mas ele deste mundo nos tirou. É por isso, querido Diácono Luiz, e Coraci, e Valdir querido, e Gabriela e Tânia, e Jesus diz: eles não são deste mundo. Embora nós fôssemos deste mundo, nós estávamos presos a este mundo, ao amor a este mundo, Cristo nos libertou deste mundo. Como Paulo vai dizer, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. E por isso o mundo nos odeia.
Tendo em conta, irmãos, se nós temos sido, como todo discípulo é, escolhidos por Jesus, de que guardamos a sua palavra, como todo discípulo faz, praticamos a sua palavra, e de estarmos no amor de Jesus e do Pai, de seu Pai, então nós não pertencemos por isso a este mundo, certo? Se nós fomos escolhidos, querido diácono João, Lucia amada, a minha querida Rebeca, se nós fomos escolhidos deste mundo, se nós guardamos a palavra de Cristo, e se nós estamos no amor, Ana Paula, de Jesus e de seu Pai, então nós não somos mais deste mundo. Porque este mundo não foi escolhido. E lembre-se que este mundo aqui não é a criação, mundo criado. Nós já vimos isso em João, como ele usa o termo mundo em muitas passagens. A ideia de mundo é de massa humana perdida, do grupo de homens perdidos, daqueles seus amigos de trabalho, daquela sua família que ainda não se converteu. Estes são o mundo. São a massa de homens que continuam rebeldes a Jesus, que não obedecem, que não fazem a sua vontade, que não creem nem descansam nele. Este é o mundo. Nós não somos mais desta parte de homens. Porque Cristo nos livrou de lá. E eles nos odeiam, irmãos, porque nós não somos mais deste mundo, como Cristo também não é deste mundo, embora tenha entrado nele. Ah, meus irmãos, quanto mais nós estamos no amor de Cristo, quanto mais nós guardamos a sua palavra, mais o mundo nos odiará. Eu tenho uma resposta por que é que os cristãos no Brasil não são perseguidos como deveriam. Eu acho que você também a tem. Porque nós não amamos a Cristo como deveríamos, nem guardamos a sua palavra como ele requer de nós. É por isso que o mundo não nos odeia tanto. Fale a verdade, falemos a verdade. Nós temos medo de ir contra o mundo. Nós temos medo de sermos desprezados, marginalizados por aqueles amigos nossos que são mundanos. E por isso eles não nos odeiam tanto, porque nós muitas vezes não lhes falamos a verdade. Lembra quando os irmãos de Jesus vieram falar com ele, isso ainda no Evangelho de João, alguns capítulos atrás, dizendo a Jesus para que ele se manifestasse ao mundo. Jesus disse aos seus irmãos de sangue, os filhos de Maria, Jesus dizia a ele: o mundo não pode odiar vocês, mas a mim me odeia porque eles falam a verdade. Eles não odeiam vocês porque vocês não falam a verdade a eles, mas a mim me odeia porque eu falo a verdade. E é por isso, irmãos, que nós não somos tão perseguidos no nosso trabalho, na faculdade, no colégio, lá na sua escola, no seu colégio. Porque nós não temos falado a verdade. Nós não temos nos posicionado ao lado de Cristo. E se alguém duvida disso, irmãos, vejam o que Paulo diz. Se alguém quiser verdadeiramente viver em Cristo, será perseguido. E Paulo não está falando dos primeiros cristãos, do primeiro século. Ele está dizendo, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo, será perseguido. O mundo ainda nos ama, irmãos, porque nós ainda amamos o mundo. Mas se como discípulos nós amarmos a Cristo acima de tudo, então o mundo se irritará conosco. Porque nós irritaremos o mundo à medida que nos unimos mais e mais a Cristo. Veja o versículo 15. E aqui é o primeiro pedido de Jesus. Lembram que são dois. Lembram-se? O primeiro é: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. E o segundo, que nós veremos, se Deus quiser, posteriormente, é: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Vamos ler juntos, que está no versículo 15, leiamos. Não peço que os tires. Irmãos, por que Jesus pede que o Pai guarde os seus discípulos?
Ele diz que o mundo os odeia, como também odiou a ele, porque eles não são mais do mundo, como Jesus também nunca foi. E agora Jesus diz, mas eu não peço que os tires do mundo, embora o mundo os odeie, mas que no mundo os guarde do maligno. Os guardes do maligno. O mal aqui é maligno. A tradução do grego aqui é maligno. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do maligno, do príncipe deste mundo. E por que Jesus está pedindo ao Pai que guarde os seus discípulos? Porque eles estão em um ambiente hostil, irmãos. Jesus acabou de dizer, o mundo os odeia. Eles precisam ser guardados. Embora eles não sejam do mundo, Jesus não ora para que o Pai os tire do mundo, mas que no mundo os livre do mal, ou do maligno, de Satanás. E é interessante, meus irmãos, que Jesus, através de sua morte e ressurreição, daria um golpe fatal e final em Satanás. Ele venceu Satanás na cruz. Todavia, pouco tempo resta a este maligno, a Satanás, que foi vencido, mas ainda não lançado ao inferno, finalmente, pouco tempo lhe resta em sua cólera assassina, e ele se utilizará desse pouco tempo para prejudicar, para fazer mal aos servos de Deus, aos discípulos de Cristo. Então veja, Isaac, meu irmão, Satanás já foi vencido na cruz. Só que ainda ele aguarda o dia em que Jesus Cristo retornará para lançá-lo definitivamente para sempre no inferno. Enquanto ele aguarda, esse diabo vencido, esse Satanás vencido, que embora vencido, é um adversário ainda com poder, ele procura com todas as suas forças e sua cólera e ira fazer mal aos discípulos de Cristo. E por que ele procura fazer mal aos discípulos de Cristo? Porque ele não pode fazer mais mal ao próprio Cristo. E é isso que diz Apocalipse 12. Apocalipse 12 tem uma cena maravilhosa, poderosa. Em Apocalipse 12, João, pela visão que recebe, faz uma descrição de uma serpente, de um dragão, que é o Satanás, que está em frente de uma mulher, esperando a mulher dar luz a um filho, para que o dragão o devore. A ideia ali é que a mulher que está para dar a luz a um filho não é Maria. É a igreja de Cristo do Antigo Testamento. É o povo do Antigo Testamento do qual viria o Cristo. Daí a ideia de dar a luz a Cristo, ao menino. Porque é daquele povo do Antigo Testamento, propriamente da tribo de Judá, da raiz de Davi, que viria o Messias, que daria a luz ao Messias. Então o dragão está esperando o Messias vir para isso. É por isso que Caim mata Abel. Porque desde o início o dragão está esperando aquele que há de esmagar a sua cabeça. E é por isso que quando Abel, o justo Abel, lembra-se que o Novo Testamento fala do justo Abel, se levanta, o servo do dragão, Caim, mata Abel. E depois, a mãe de Ismael, Agar, provoca a mãe de Isaac em guerra. E depois Esaú tenta matar Jacó. E assim, por toda a história bíblica, Saul tentando matar Davi. Isso é o dragão esperando o varão nascido para esmagá-lo, para devorá-lo. Ele tem que destruir Cristo. Essa é a história da oposição. Então você lembra que quando Cristo nasce, o dragão levanta um servo chamado Herodes. Aí assim como Faraó, lembrou-se Faraó? Que quis matar os meninos hebreus? Assim Herodes vai perseguir todo menino nascido de 2 anos para baixo, porque o dragão está em busca do varão que haveria de destruí-lo. Só que Jesus nasce, o Pai, que é Deus, o protege, o guarda. Satanás pensa ter destruído a ele quando crucificado. O Pai o ressuscita dos mortos e o eleva ao céu e o faz assentar no trono, e agora Satanás não pode mais tocá-lo, porque ele agora reina pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos? E o que Satanás faz agora? Não podendo mais tocar a Jesus Cristo e fazer mal a ele, ele se vira para os seus seguidores, com a sua fúria, para a igreja. E é por isso que Jesus está pedindo ao Pai: eu peço que não os tires do mundo,
mas que os guarde do maligno. O maligno irá atrás deles com toda a sua fúria. Pai, guarde-os do maligno. Eu caminho para o fim. Jesus não só pede que eles sejam guardados, os discípulos, do maligno, mas que eles não sejam tirados do mundo. Isso aqui eu queria passar com vocês, essa última parte do sermão, meditando nisso também. Não peço que os tires do mundo. Irmãos, não seria estranho desejarmos nós aqui sermos retirados deste mundo mau, visto que tanto quanto ele nos assedia e oprime, certo? Tem hora que você pode ter pensado, eu queria ir embora. Eu queria fugir para bem longe. O próprio Davi, em certa ocasião, clamou: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Salmo 55, 6. Quem me dera eu pudesse voar daqui, deste mundo mau, deste mundo que jaz no maligno. Levando essas coisas em consideração, esse nosso desejo que pode, de fato, surgir em nós, nosso Senhor, com sabedoria, colocou essas palavras em sua oração, em benefício perpétuo para nós, discípulos, e para aqueles que com ele estavam. O nosso Senhor nos ensinou uma grande lição, que é a seguinte: o nosso Senhor julga melhor, atenção, o nosso Senhor, Rose, Luci querida, Karina, Bia, o nosso Senhor julga melhor permanecermos neste mundo do que sermos tirados dele. Isso é o que o nosso Senhor julga melhor para nós. De fato, há sabedoria no pedido de Cristo a seu Pai. Pois como nós poderíamos, Nathalie, como nós poderíamos, Felipe, demonstrar poder e graça da parte de Cristo que nos tem dado, se nós fôssemos tirados do mundo imediatamente à nossa conversão? Como nós poderíamos demonstrar santidade no meio de impiedade se nós fôssemos tirados do mundo após converter-nos a Cristo? Como poderíamos ser devidamente treinados para a eternidade e aprender o valor da comunhão dos santos e dos sofrimentos de Cristo e o poder da sua nova vida, da ressurreição, se nós fôssemos tirados deste mundo? Como nós poderíamos ser testemunhas de Cristo no meio daqueles que não o conhecem ainda, se nós fôssemos tirados deste mundo? E por fim, como nós poderíamos nos assemelhar ao nosso Senhor Jesus Cristo, que entrou no mundo e viveu neste mundo de maneira santa? Como nós poderíamos ser como Ele, se nós fôssemos tirados deste mundo? O Senhor Jesus Cristo pediu ao seu Pai que não nos tirasse deste mundo. Por quê? Porque nós, irmãos, nós, pecadores, porém redimidos, somos o sal da terra. Nós somos o sal deste mundo. Para purificar o ambiente, conservar o ambiente no qual Deus nos colocou. Jesus disse a cada um de nós: vós sois o sal da terra. Mateus 5, 13. Por isso que você permanece aqui. É por isso que Deus não te chamou e nem me chamou ainda. Para que sejamos sal da terra, luz do mundo, como Ele o é, acima de tudo. Deus te colocou no lugar que te colocou, na família que te colocou. Sua família é difícil, não é? Às vezes você quer voar como Davi para longe dela, não é? Mas Jesus diz: Pai, não tire o meu servo do meio da família dele. Ele o servirá. Vocês lembram me veio aqui agora? Vocês lembram do texto do Gadareno? Daquele rapaz endemoniado? Que Jesus encontra quando entra no território das Decápolis, das 10 cidades. Território gentílico. E aí o rapaz endemoniado vai correndo, saindo dos sepulcros, gritando, lembra? Aí Jesus ordena, os demônios pedem a Jesus que, tirando-os do rapaz, os lancem numa manada de porcos. Lembram-se? E Jesus permite.
e o rapaz fica são, lembra? E aí os homens da cidade chegam e, preocupados com os porcos, que se lançaram no abismo e com a perda financeira daquilo, mandam que Jesus se retire da terra. E aí, agora meio ponto. E aquele rapaz curado e salvo por Jesus diz ao Senhor Jesus assim: deixe-me ir com você. Deixe-me ir com o Senhor. Sabe o que Jesus diz? Não. Eu queria saber ouvir mais ou não do Senhor Jesus. Eu queria saber mais ouvir ou não dele. Porque ele é glorificado na minha submissão. E eu terei um galardão incomparável. Ele disse ao servo, como disse a Moisés, não. Como disse a Paulo, não. Não. Você ficará aqui para dar testemunho de mim. E sabe o que ele fez? Aquele jovem. Ele permaneceu onde o Senhor o queria. E ele deu testemunho. Deus tem te mantido no trabalho com seus colegas ímpios lá, para que você seja o sal da terra. Ainda que você seja odiado por isso, mas que eles tenham testemunho da glória de Deus no meio deles, por meio da sua santa vida, segundo o poder de Deus que opera em você. Ao invés de nós ficarmos pedindo então agora que Deus nos tire do local onde estamos, peçamos a Deus que nós venhamos a glorificá-lo onde Ele nos colocou. Eu termino com o versículo 16. E veja que interessante. Jesus vai, pela segunda vez, repetir essa verdade sobre os seus discípulos. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Percebam, ele disse isso nesse pequeno trecho, José querido e Moisés, 2 vezes, Felipe, Valcárce, Amado e Marcelo. Ele disse isso no versículo, vejam aí, no versículo de número 14, porque eles não são do mundo, e agora no versículo 16, porque eles não são do mundo, eles não são do mundo. E no meio ele diz, não peço que os tires do mundo, Bárbara e Débora. Eles não são do mundo, Emily. Não peço que os tires do mundo, e novamente, eles não são do mundo. Sabe por que Jesus repete 2 vezes eles não são do mundo? Para deixar claro que, embora nós permaneçamos no mundo, nós não somos dele. E a nossa inclinação é confundir permanecer no mundo com ser dele. Nós confundimos estar aqui de passagem em amar as coisas daqui. Mas Jesus nos lembra 2 vezes, em pouco tempo de texto e palavra, você não é deste mundo, você não pertence à massa dos homens rebeldes, você não é parte daquelas suas amizades e coleguices da faculdade, você não é um deles, você não pertence à estrutura que eles sustentam, nem os desejos que eles compartilham, você não é deste mundo. É preciso nos lembrar disso sempre. E o Senhor Jesus Cristo faz isso muito bem. Porque nós costumamos achar que, por estarmos neste mundo ainda, nós pertencemos a Ele e nos envolvemos com as suas coisas e paixões, com as amizades deste mundo. E Jesus vem lembrar a mim e a você que nós não somos deste mundo. Que não é o mundo o nosso povo. E não é com Ele que nós devemos ter a comunhão, e sim com os santos. E não são os seus artistas que nós devemos imitar e nem falar como. Porque nós não somos deste lugar, nós não pertencemos a essa massa de homens, embora dela fomos tirados pela graça.
Paulo vai dizer, não vos conformeis com este século. É outra forma de dizer, não se modem a este mundo, não se conformem com suas amizades mundanas, não se pareçam com eles. O Salmo vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque esse homem é bem-aventurado? Porque os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por isso é bem-aventurado o homem que não pertence à massa de homens rebeldes, que antes de ter comunhão com os colegas da faculdade, quando eu falo de comunhão, não falo de uma conversa, de trabalho, coleguismo. Comunhão é sair com, ir à mesa dos bares com, estar juntos com. Este homem não é bem-aventurado. O que faz isso está correndo perigo, porque a ira do Senhor cairá sobre aqueles e sobre ele também. Mas feliz o homem que anda com Cristo e os seus santos. Davi diz, eis aqui os teus santos, nos quais tenho todo o meu prazer. Eu estava ouvindo um comentarista na internet sobre questões políticas, e ele falou um ditado, citou um ditado popular que eu achei tão interessante. Um adágio, né? Um ditado, e verdadeiro, porque a Bíblia diz a mesma coisa. A gente mede uma coisa verdadeira que alguém diz pela Bíblia. Se está de acordo com a Bíblia é verdadeiro, se não está é falso. E ele falou assim, achei tão engraçado. Eu talvez você já saiba, mas eu não me lembro de ter ouvido. Você ouviu há muito tempo atrás, né? Mas aí vocês estão assim, diga logo, pastor, eu vou dizer. O ditado é, passarinho que voa com morcego, acorda de cabeça para baixo. Eu achei tão... Passarinho que voa com morcego, acorda de cabeça para baixo. Essa é outra forma de falar assim, olha. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Essa é outra maneira de falar. Se você é um crente, você não vive com descrente. Ou não deveria. Não tem como. Quais são as conversas dos descrentes? Como você pode ter prazer? Provérbios diz assim, como o ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Quando você tem amizade com alguém do mundo, você vai se tornando como ele. Como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Por isso a companhia nossa não é a do mundo, porque nós não somos do mundo. As nossas amizades não são as dos homens do mundo, são as do povo de Deus, são o povo no qual nós pertencemos. Veja, isso não estou contra coleguismo, ok? Você trabalha com pessoas não crentes, você conversa com elas, você tem que conversar e vai procurar servi-las para o bem delas em Cristo. Mas ter intimidade, comunhão, partilhar das suas coisas. Andar debaixo do mesmo jugo. Porque Deus te tirou do mundo. Afastai-vos dele, porque dele vos escolhi. Afastai-vos dele, apartai-vos dele, e eu vos receberei, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu termino. Talvez você esteja se moldando a esse mundo, confundindo estar no mundo com amá-lo. Você está neste mundo por enquanto, mas você não é deste mundo, nem deve amá-lo. Quem sabe você esteja abrindo mão dos seus princípios cristãos para ser aceito entre os seus colegas não convertidos. É rir de uma piada imoral, é fazer vistas grossas para uma atitude iníqua, tudo para ser amado por este mundo, quando você deveria saber que você não é mais deste mundo. Talvez você esteja fazendo concessões à sua fé por causa de um relacionamento proibido do Senhor. Quantos fazem isso? Quantos se enamoram de pessoas que não são crentes?
e começam a fazer concessões naquilo que sabem que deveriam não fazer, sabem, foram ensinados a não fazer, mas começam a fazê-lo. E às vezes porque nós amamos mais a nós mesmos e nos sentimos amados do que amamos ao Senhor. Talvez você esteja amando mais a glória passageira deste mundo do que a cruz de Cristo e a glória de Deus. Então eu termino deixando que a própria Bíblia nos advirta sobre o amor ao mundo e a comunhão do mundo, que é contra Deus e contra a comunhão dos santos. Tiago diz assim, eu termino com esses 2 versículos. Infiéis, não compreendeis que a amizade da massa dos homens caídos é inimiga de Deus? Pois todo aquele que quiser ser amigo destes homens do mundo constitui-se inimigo de Deus. E João vai dizer assim, não ameis o mundo, não ameis as coisas do mundo, nem os homens, a massa perdida, colocando entre eles e sendo como eles. Se alguém amar este mundo, o amor do Pai não está nele. Deus nos guarde, irmãos. Nós que fomos retirados do mundo e que pertencemos a Cristo, a amarmos a Cristo e a comunhão dos santos, acima de todas as coisas. Que Deus nos ajude e nos guarde. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé, por favor.